Alá seja louvado por trazê-los novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? Duzentésima, 76ª noite. Sherazade retoma a história da noite anterior da seguinte forma. Tormenta, sem saber porquê, sentiu alguma curiosidade em vê-las. Dispôs-se o síndico a levá-la à sua casa, porém ela não quis que ele tivesse esse trabalho e fez-se acompanhar por um escravo que ele lhe deu. Chegada que foi à porta, apeou-se e seguiu o escravo do síndico, que tomara a dianteira para ir avisar sua ama que estava no quarto de força dos corações e de sua mãe, pois delas era que o síndico acabava de falar à Tormenta. Informada a mulher do síndico pelo seu escravo que uma senhora do palácio estava em sua casa, quis sair do quarto para ir recebê-la, mas Tormenta, que seguia de perto o escravo, não lhe deu tempo para isso e entrou. Prostou-se a mulher do síndico perante ela para mostrar o respeito que tinha a tudo que pertencia ao califa. Tormenta a levantou e lhe disse: minha boa senhora, rogo-vos que me deixeis falar com as duas estrangeiras que chegaram ontem de tarde a Bagdá. Senhora, respondeu a mulher do síndico, estão deitadas nesses dois leitos que vedes. Chegou-se logo a valida ao da mãe, e examinando-a com atenção, boa mulher, disse-lhe, venho oferecer-me para socorrer-vos. Tenho crédito nessa cidade e poderei prestar-vos para alguma coisa. Senhora, respondeu a mãe de Ghanem, pelos oferecimentos oficiosos que me fazeis, vejo que o céu não nos abandonou ainda. Proferidas essas palavras, pôs-se a chorar tão amargamente que Tormenta e a mulher do síndico não puderam também suster as lágrimas. A valida do califa, depois de ter enxugado as suas, disse à mãe de Ghanem, formai-nos de vossas desgraças e contai-nos a vossa história. Não podereis fazer essa narração a pessoas mais dispostas que nós a procurar todos os meios possíveis de consolar-vos. Senhora, replicou a triste viúva de Abu Aibu, uma valida do comendador dos crentes, uma senhora chamada Tormenta, causou toda a nossa desgraça. Ouvir isto, a valida perturbou-se, mas, dissimulando a sua perturbação e agitação, deixou falar a mãe de Ghanem, que prosseguiu desta maneira. Sou viúva de Abu Aibu, mercador de Damasco. Tinha um filho chamado Ghanem, que vindo comerciar a Bagdá, foi acusado de haver roubado Tormenta. O califa mandou-o procurar por toda parte para lhe dar a morte. Mas não podendo achá-lo, escreveu ao rei de Damasco que mandasse saquear e arrasar a nossa casa, e que nos expusesse, minha filha e eu, 3 dias consecutivos, nus à vista do povo. Depois nos desterraram da Síria para sempre. Porém, por mais que fosse a indignidade com que nos tratassem, consolar-me-ia se meu filho vivesse ainda e se pudesse encontrá-lo. Que gosto seria para sua irmã e para mim torná-lo a ver. Esqueceríamos-nos, abraçando-o, a perda dos nossos bens e de todos os males que padecemos por ele. Ai de mim, estou convencida que é somente causa inocente e que não é mais culpado para com o califa que sua irmã e eu. Não, sem dúvida, interrompeu Tormenta nesta passagem. Não é mais criminoso que vós. Posso certificar-vos da sua inocência, visto que essa mesma Tormenta, de que tem tantas razões de queixa, sou eu, que pela fatalidade dos astros causei todas as vossas desgraças. A mim é que deveis imputar a perda de vosso filho, se não está já neste mundo. Porém, se fez a vossa infelicidade, posso também aliviá-la. Já justifiquei Ghanem no espírito do califa. Mandou este príncipe publicar por todos os seus estados que perdoava ao filho de Abu Aibu, e crede que vós fará tanto bem quanto mal vos fez. Vós todos não sois já seus inimigos. Espera Ghanem para recompensá-lo do serviço que me fez, unindo nossas fortunas. Dá-me a ele por esposa.
Assim, olha-me como vossa filha e permiti que vos consagre uma eterna amizade. Dizendo isto, abraçou-se a mãe de Gani, que não pôde responder estas palavras que tanta admiração lhe causaram. Esteve Tormenta bastante tempo abraçada a ela e só largou para ir ao leito abraçar força dos corações, que, levantando-se para recebê-la, lhe estendeu os braços. Depois de ter a bela valida do califa dado à mãe e à filha todas as demonstrações de ternura que podiam esperar da esposa de Ghanem, disse-lhes: cessai de afligir-vos. As riquezas que Ghanem tinha nesta cidade não estão perdidas. Acham-se no palácio do califa, no meu quarto. Pensei que todas as riquezas do mundo não poderiam consolar-vos sem Ghanem. Este é o juízo que faço de sua mãe e de sua irmã. Se deve julgar delas por mim mesma. Não tem o sangue menos força que o amor nos grandes corações. Mas por que despertamos de torná-lo a ver? Nós o acharemos. A fortuna de vos ter deparado me fez também conceber a esperança de o encontrar. Talvez que hoje seja o último dia de vossos trabalhos, e o espírito de uma felicidade maior que a que gozáveis em Damasco no tempo em que ali estáveis na posse e companhia de Ghanem. Tornava a Tormenta a falar quando chegou o síndico. Senhora, disse-lhe, acabo de ver o objeto digno de compaixão. É um mancebo que um cameleiro levava ao hospital de Bagdá. Estava atado com cordas sobre um camelo porque não tinha forças para segurar-se. Tinham-no já desatado e iam levá-lo ao hospital quando passei por ali. Cheguei ao mancebo, examinei-o com atenção e pareceu-me que o seu semblante não me era inteiramente desconhecido. Fiz-lhe perguntas sobre a sua família e o seu país, porém a resposta que me deu foram choros e suspiros. Compadeci-me dele e, conhecendo pelo hábito que tenho de ver doentes, que estava na mais urgente necessidade de tratamento, não quis que o levassem ao hospital, pois sei muito bem do modo que tratam ali os doentes e conheço a incapacidade dos médicos. Mandei trazê-lo para minha casa pelos meus escravos, que lhe dão por minha ordem da minha própria roupa e o servem como se servissem a mim. Tormenta, ouvindo essas palavras do síndico, estremeceu e sentiu uma comoção que ela mesma não podia explicar. Levai-me, disse ela ao síndico, ao quarto deste doente. Desejo vê-lo. Levou-a lá ao síndico e, enquanto ia, a mãe de Ghanem disse à força dos corações: Ah, minha filha, por mais miserável que seja esse estrangeiro doente, vosso irmão, se está ainda com vida, não está talvez num estado mais feliz. Entrando a valida do califa no quarto onde estava o doente, chegou-se ao leito em que os escravos do síndico tinham já deitado. Viu um mancebo que tinha os olhos fechados e o rosto pálido, desfigurado e todo banhado em lágrimas. Examinou-o com atenção. O coração palpita-lhe. Parece-lhe reconhecer Ghanem, mas desconfia logo que os seus olhos lhe referem. Se acha alguma coisa de Ghanem no objeto que considera, parece-lhe de outra parte tão diferente que não ouse imaginar que é ele mesmo que se oferece à sua vista. Não podendo, todavia, resistir ao desejo de certificar-se, Ghanem disse-lhe com voz trêmula: Sois vós o próprio Ghanem que vejo? Proferida essas palavras, parou para dar tempo ao mancebo de responder. Porém, percebendo que parecia insensível a isto, Ghanem, replicou ela, não é a ti que falo? A imaginação de Tormenta, cheia da tua imagem, deu a este estrangeiro uma enganosa semelhança. Ao nome de Tormenta, Ghanem, pois era com efeito o mesmo, abriu os olhos e voltou a cabeça para a pessoa que lhe dirigia a palavra, e reconhecendo a valida do califa: Ah, senhora, sois vós? Por que milagre? Não pôde acabar. Foi tão vivamente arrebatado de alegria que desmaiou. Tormenta e o síndico apressaram-se em socorrê-lo, mas logo que observaram que principiava a tornar-se do seu desmaio, o síndico pediu à senhora que se retirasse, receando que a sua presença avivasse o mal de Ghanem.
Percebendo que já amanhecia, parou de Sherazade de contar a história nesse instante, prosseguindo na noite seguinte. Que maravilha! Tormenta encontrou a mãe e irmã de Ganem e também o próprio Ganem. Será que agora poderão ser finalmente felizes ou será que algo ainda lhe sucederá? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.